Você com certeza já passou por esse prédio tão icônico da nossa cidade. Mas você sabia que aqui funciona o Museu Municipal? Não sabia? Então vem com a gente, que agora você vai fazer uma visita pelo nosso museu. E para você que ainda não conhece o nosso museu, nós vamos te apresentar num passeio com o gerente de acervo e patrimônio do Museu Municipal, Ionei Dutra. Sejam bem-vindos ao Museu Municipal. Aqui nessa parte de baixo nós temos biblioteca, a parte de empréstimos, e do outro lado a parte de pesquisa e estudo, também da Biblioteca Municipal. Agora vamos conhecer o interior do nosso museu. Esse prédio foi construído em 1924 para abrigar o Fórum Municipal, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Nessas duas salas não tinha a divisória e funcionava o plenário da Câmara e do Fórum. Esse hall da escada nós utilizamos para exposições temporárias e cada mês tem uma exposição diferente. Nessas três salas nós temos a exposição permanente do museu com peças doadas pela comunidade que contam um pouco da história da nossa cidade. Essa primeira sala nós dedicamos ao Antônio de Paula e Silva, que foi o fundador de Frutal. Nós temos esses painéis que contam em ordem cronológica a história do município desde o aparecimento dos primeiros homens brancos nessa região, lá em 1596. O Antônio de Paula e Silva veio para cá mais ou menos em 1830 e em 1835 ele construiu uma capela, uma pequena capela em honra à Nossa Senhora do Carmo. E nós temos essa maquete da capela que era construída exatamente aonde está a Igreja Nossa Senhora do Carmo hoje. E isso marca a fundação de Frutal. Um destaque dessa sala são essas duas latas de manteiga. A primeira é do Laticínios Luar, que foi o primeiro laticínio aqui de Frutal, que era do seu Raul de Paula e Silva, que também foi prefeito de Frutal. E interessante que Luar é Raul ao contrário. O laticínio ficava aqui na rua 13 de Maio, onde, mais ou menos onde hoje é a escola Bem Me Quer. E depois temos a lata de manteiga do Laticínios Malibu. Na década de 50, o Laticínios Malibu comprou o Laticínios Luar e foi uma grande empresa de Frutal que empregou muita gente aqui na região. Grande parte da população ou prestava serviço ou vendia o leite para a Malibu. Essa segunda sala nós dedicamos ao Comendador Gomes da Silva. Se o Antônio de Paula fundou o Frutal, o Comendador Gomes transformou o Frutal, que era apenas um pequeno povoado, numa cidade. Ele já era deputado da província de Minas Gerais, ainda na época do Império, quando ele se mudou de Uberaba para cá, em 1886. Ele eleva Frutal à categoria de vila e já em 1887 eleva Frutal à categoria de cidade. Nessa sala nós temos também um vestígio de uma cerâmica indígena dos índios Caiapós, que foi encontrado no fundo do Rio Grande por um garimpeiro que nos doou. E também essas pedras que são usadas pelos garimpeiros, elas são lá do Garimpo do Bandeira e são usadas como marcadores para encontrar diamante. As crianças sempre nos perguntam se aqui a gente tem dinossauros ou ossos de dinossauro no município. A gente não tem, mas nós temos diamante, né, em compensação. Temos também o bacamarte, que era uma arma utilizada na época da colonização brasileira, que os bandeirantes usavam e os índios chamavam de pau de fogo. Era uma arma pouco letal, né, de carregar pela boca, mas que fazia um grande barulho, um grande estrondo e soltava uma língua de fogo que assustava os índios nesse período, né? As crianças gostam bastante. Nessa terceira sala, ela é dedicada ao Frei Gabriel, que foi um frade franciscano que viveu verdadeiramente o carisma da pobreza, né? Foi um frade mendicante. Nós temos aqui uma batina e a sandália que ele usava, né? E ele andava realmente esfarrapado, remendado, porque ele utilizava a roupa enquanto dava para estar utilizando, ele usava. Conta-se
que as senhoras da comunidade doavam dinheiro para ele comprar uma batina nova. Ele pegava esse dinheiro e colocava nas obras de caridade que ele fez. Ele fez o asilo, a Santa Casa, a Casa da Criança. Nós temos também uma outra peça muito interessante, que é essa televisão, foi a primeira televisão de Frutal. Ela foi montada peça a peça pelo seu Jová Ferreira, que comprou as peças por correspondência e montou essa televisão. Ele montou também a primeira antena de televisão, de retransmissão do sinal, né, porque o sinal não chegava muito bom aqui. A antena mais próxima era em Barretos, e aí ele montou a antena para conseguir ter um sinal legal, e ele colocava a televisão no alpendre de casa para poder dividir com os vizinhos a televisão, que era rara na época. Eu costumo dizer que é o homem mais inteligente que eu conheci na vida. Apesar de ter só a 4ª série primária, ele sabia falar 5 idiomas, ele aprendeu sozinho a mexer com eletrônica, com computação. Uma outra peça muito interessante que nós temos é essa imagem de São José, que era do Colégio São José, que foi a primeira escola de nível secundário de Frutal. Foi fundada em 1952 por iniciativa de estudantes, porque até essa época as escolas aqui do município eram só até a 4ª série, então quem queria estudar mais tinha que ir para fora. E aí em 52 os alunos que estudavam em outras cidades vieram passar férias aqui e fizeram uma semana educacional. E nessa semana, no final dela, chamaram os comerciantes, os fazendeiros, os políticos da cidade para uma reunião, e aí se fundou uma associação que deu origem à primeira escola de nível secundário de Frutal. Tá, aqui nós temos alguns diplomas que foram doados também. Dentre eles nós temos o diploma do primeiro engenheiro de Frutal, que foi o Dr. Alcides de Paula Gomes. A praça em frente à Igreja Matriz leva o nome dele. E nós temos aqui alguns diplomas que foram assinados pelo imperador Dom Pedro II. Esse é um diploma assinado pelo imperador, e aqui tem o título que ele usava, né? Dom Pedro, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Temos também algumas fotos antigas dos times de futebol. Frutal sempre foi muito forte no esporte e tivemos 2 grandes times que tinham uma rivalidade bacana, que era o 3 de Maio e o Arsenal. E aqui nós fazemos referência a essa história do esporte local. Então, esse foi um pequeno passeio pelo museu. Pessoalmente, vocês podem ter muito mais informações e ver peça por peça. Cada peça é uma página da história da cidade, que foi construída por todos os seus munícipes, né? E o museu está aberto de segunda a sexta no horário comercial e vamos receber todos de braços abertos.